Cego não namora, cego não engravida, cego não faz nada, né? Cego acho que vegeta na visão de muita gente, né? Tem gente que diz que cego não devia nem ter saído de casa para andar na rua. Então, assim, é ignorância. A gente perdoa porque a gente sabe que é ignorância. Na verdade, a gente sente até pena, né? A gente tá grávida, então a gente foi estuprada. Alguém fez uma judiação com a gente, maltratou a gente. E a gente tinha uma família, algumas pessoas da família da gente, preconceituosamente diziam assim, pro meu pai: Antônio, por que tu investe nesses filhos que não vão te dar nada, né? Vai investir nos que enxergam. E meu pai fazia aquele papel do sapinho surdo, né? Vocês sabem que o sapinho surdo conseguiu subir a montanha porque todo mundo dizia que ele não ia conseguir. Os outros que escutaram não conseguiram, e ele, que era surdo, conseguiu subir a montanha, né? Então, meu pai fez o papel do sapinho surdo. Meus pais sempre deixaram eu viajar, então nunca me senti preso em casa. Meus pais sempre apoiaram, assim, se eu queria sair, eles me levavam e buscavam. Se eu queria viajar, na medida do possível, eles conseguiam que eu viajasse junto com a escola, ou que eu fizesse uma viagem sozinho. Então, eu nunca me senti preso, nunca tive essa coisa de adolescente de, eu quero a minha liberdade, quero meus direitos. Nunca tive isso, porque meus pais sempre deixaram que eu saísse, que eu viajasse. Então, eu acho que era muito mais... Eu acho que a palavra que define essa questão é uma questão de independência. Minha família é uma família maravilhosa, é uma família que sempre fez tudo por mim, sempre me ensinou a me aceitar da maneira que eu sou. E acho que o principal em mim é que eu gosto de mim. E se eu gosto de mim, eu tenho capacidade também de gostar das pessoas. Bom, o que eu falaria para uma pessoa hoje com deficiência visual é que realmente ela saia se ela estiver debaixo das asas da família, ou do pai ou da mãe, que se liberte, porque é a melhor coisa que tem. Eu já tive essa experiência de ser protegido pela família. É bom também, até quando eu conheci o mundo lá fora. Então, se você é uma pessoa com deficiência visual, que procure pessoas iguais a você, né? Que procure se integrar com pessoas com deficiência visual, ou até mesmo com outras deficiências. Também é importante, né? A gente conhecer, porque para que não para a gente se confortar. Não, mas tem uma outra pessoa lá que é cadeirante e é deficiente visual, então eu sou só deficiente visual, então eu estou melhor. Não nesse sentido. A gente não pode ficar comparando, mas eu acho que a gente tem que procurar aquilo que te faz bem. Você tiver o ouvido muito bom, mas escutar bastante, tiver ele treinado, assim. Olha, demorou um pouco, mas quando meus pais cochichavam alguma coisa, eu ouvia, porque meu ouvido, bem de longe, dava para escutar bastante coisa. Então, eu sou Luciene Pereira, eu sou a segunda de 7 filhos da minha família, né? A primeira é Maria das Dores, a Maria das Dores enxerga. Depois de mim vem a Adriana, que também enxerga. A Andréia, que é deficiente visual, faz parte do trio Nó Cego. O Roberto, também do trio Nó Cego. Aí vem o Luiz Chiari. E o Luciano, acho que eu lembrei de todo mundo.
Eu nasci aqui em Curitiba mesmo. Eu nasci enxergando um pouco. Com o olho esquerdo nasci sem enxergar, com o olho direito eu perdi aos 4 anos de idade. Tive um problema genético chamado síndrome de Norrie, que é uma síndrome que afeta, de certa forma, a produção de algumas proteínas importantes na formação da retina. Então esse foi o problema que me deixou sem visão. Com 4 anos de idade me mudei para Cascavel, aqui no Paraná também. E a gente morou lá até final de 2008, um pouco antes de eu entrar na universidade. Ariadne Caroline Carli, tenho 12 anos. Por causa que eu teve um tumor na hipófise que comprimiu o nervo óptico, né? E eu tive o caso que daí eu sofri muito e tal no Hospital Pequeno Príncipe, né? E quando eu fui pra mesa de cirurgia, não voltei mais a enxergar. Saí sem enxergar de lá. Desde os 9 anos. Meu nome é Gilberto Yoshikazu Ozawa, né? Eu sempre fui muito organizado na minha vida, assim, né? Eu não sei se eu seria tão organizado assim se eu não fosse deficiente visual. Então, para mim é importante eu ser organizado, por quê? Porque quando eu preciso de alguma coisa eu sei onde que está, né? Mas enfim, eu sou do signo de Libra e dizem que o Libra é perfeccionista, né? Então pode ser que eu fosse assim mesmo que eu não fosse deficiente visual. Meu nome é Vanilda Rosa, mas todo mundo me trata por Dida. É um apelido carinhoso que as pessoas pegaram comigo. Eu nasci na cidade de Rio Pardo. Fiquei deficiente visual aos 3 meses de idade, morei em várias cidades e estou morando aqui em Curitiba há 3 anos. Me desejem boa sorte aí. Bye, bye. A gente é uma família muito unida, graças a Deus. A gente sempre se reúne, pelo menos uma vez por ano, para fazer uma música. O Luiz chega lá, ele não larga aquele violão, né? É apaixonado e vive tocando. Louco por música, vive compondo. É invejável a energia dele para música e para compor. E na nossa casa, a gente faz a festa de São Pedro e faz a festa de São João na casa do nosso tio. E lá, quem faz a parte da música somos eu e meus 2 irmãos cegos. E aí nós temos o apoio de outros músicos também, né? Mas eu canto, toco o triângulo e toco zabumba também. A minha irmã canta, toca triângulo e zabumba. A gente se reveza nesses 2 instrumentos na voz. E tem o meu irmão que toca violão. E aí a gente fala assim, foi criado, desde o dia que a gente fez a primeira festa, foi criado o trio Nó Cego. É o trio que faz a festa lá e manda ver mesmo. Então a gente se diverte bastante, além do trabalho que a gente já faz profissionalmente, a gente tem essa alegria, essa oportunidade de se reunir, o trio Nó Cego e o restante da família, lá no sítio para comemorar o São João. A gente fica inventando brincadeiras, por exemplo, telefone sem fio, mãe cola, esconde-esconde, pega-pega, essas coisas. A gente fica pulando corda, amarelinha, bastante coisa. Eu, na verdade, eu não queria ser pai. Eu já tinha colocado assim para mim que eu não queria ser pai. Por quê? Porque se eu tivesse um filho, o meu filho correria o risco de ser deficiente visual. Eu fiquei com medo disso. Falei, não vou querer isso para ele, né? Eu vou querer que, né? Se eu tiver certeza que ele não vai nascer sem nenhuma deficiência, com certeza eu teria meu filho. Mas eu fiquei pensando, porque na época, assim, 10, 12 anos atrás, eu sofria tanto, assim, com a questão das dificuldades, né?
E aí eu não queria ter filho, né? Mas aí a minha irmã mais nova, que passou a perna até em mim e na minha irmã, né? Na minha outra irmã, né? E ela teve um filho, né? E aí eu comecei a conviver com ele, né? Aí eu decidi que queria ter um filho também. Tá, meu nome é Ivo, minha esposa Gislaine. Nós somos casados há 14 anos e a nossa filha, a segunda nossa filha é a Ariadne, a primeira é a Amanda, que tem 19 anos. A Ariadne tem 12 anos, vai fazer 13 agora, início do ano que vem. Ela faz exatamente no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Não sei, me sinto normal. Essas coisas são normais. Eu não penso assim que, eu tô fazendo isso porque eu sou cego, eu tô fazendo aquilo, eu consigo fazer isso porque eu sou cego, eu não consigo fazer isso porque eu sou cego. Eu acho que a questão da vida é você levar as coisas, não levar as coisas tão a sério, assim. Se você levar as coisas tão a sério, você vai acabar se frustrando muito. O negócio é você faz o que você puder, tente fazer o melhor. Se você não puder, fazer o quê? O que eu não gostaria que tivesse comigo é superproteção. Porque somos todos capazes de vencer, de lutar e vencer. Basta querer, basta não se acomodar. E eu leio para meus pais, tipo, um texto, eu leio muito devagar. Aí eles têm que auxiliar eu, pegar um livro do bimestre, né? Pegar e me ajudar lendo. Eu acredito muito em lealdade, assim. Eu gosto muito. Eu já teve muitas pessoas que me ajudaram, assim, até hoje na vida, sabe? Muitos amigos que já usaram do tempo deles para lerem coisas para mim, porque eu não tinha essas coisas em formato digital. E eu, de certa forma, eu gostava de retribuir isso. Então, as coisas que eu sabia, eu também gostava de investir o meu tempo ajudando eles. Para mim, isso é lealdade. Você poder ajudar uma pessoa e essa pessoa te ajudar de volta, mas não como se fosse uma troca, mas sim porque é um respeito mútuo que existe. Eu acho isso importante e eu tento fazer isso com os meus amigos. Assim, por exemplo, eu não sei o braille e eu enxergo, por exemplo, né? E você não enxerga e sabe o braille. Por exemplo, daí se você me ensinar, vai ser legal, assim, alguma pessoa aprender, porque lá na minha sala tem bastantes alunos que querem aprender o braille e eu não tenho tempo para ensinar. O braille é muito importante para certas atividades do tipo... toda vez que quando eu comecei a estudar inglês, quando eu comecei a estudar alemão, eu comecei estudando esses idiomas em braille. Eu acho que se eu tivesse a chance, eu leria um pouco mais em braille, até mesmo em português, porque é muito importante para você ter a noção de grafia, ter a noção de espaçamento, ter a noção de estrutura da frase, porque às vezes só ouvindo, você não sabe se o que acabou de passar foi um ponto, uma vírgula, às vezes só é feito uma pausa, sabe? E eu acho que é muito importante você ter essa noção. Então eu acho que o braille é muito importante, sim. O DOSVox é um programa adaptado para falar para os deficientes visuais. Tem jogos, tem leitor de documentos, arquivos, discos, histórias, jogos, acesso à rede de internet, essas coisas assim, bem legal. Quando estou sozinho, eu gosto muito de ler. Eu leio bastante. Embora eu saiba ler braille, eu não uso braille mais. Eu uso braille raramente porque é muito caro você fazer impressão em braille, muito demorado. Hoje em dia, a maneira que eu diria que, sei lá, todos os cegos que leem, a maioria deles hoje em dia, eu acho que eu posso afirmar que eles estão lendo através do computador, através dos programas que a gente tem no computador. A gente coloca o programa para ler o livro pra gente, então é como se fosse um audiobook. Tava lá em João Pessoa mesmo. Peguei o ônibus, né? E como eu não aparento deficiência visual, eu fiquei sentada na cadeira da frente e guardei minha bengala. Eu peguei um livro em braille e fiquei lendo. Daí teve uma pessoa que começou a comentar. Tem gente que diz que é estudante, que gosta de cobrar os seus direitos, mas na hora de cumprir os deveres ninguém faz nada, né? E eu só ouvindo, né? E dele conversava, comentava. Sei que... Porque o pessoal é assim, na hora de cobrar os seus direitos é assim, na hora de cumprir os deveres, fica nessa. Fica ocupando aquele lugar que não é deles, e não sei o que, né? E é só escutando isso. Quem será que tá escutando tudo isso aí, né? Pra quem será? Aí daqui a pouco eu escutei o motorista comentar, moça,
A menina não enxerga. Era comigo. As pessoas às vezes enxergam a deficiência visual como um tabu, assim, uma coisa que não deve ser discutida, uma coisa que não deve ser falada. Eu sempre fui muito aberto em relação a isso. Eu sempre disse para as pessoas que eu não me incomodo, que as pessoas façam perguntas, porque a maioria das perguntas que as pessoas têm são sempre perguntas iguais, e a maioria das concepções que elas têm sobre as pessoas com deficiência visual já estão erradas. Então eu gosto que elas façam perguntas na lata para eu responder isso e para a gente poder continuar a vida normal, porque embora eu goste, eu fale sem problema sobre deficiência visual, sobre acessibilidade, todos os assuntos que permeiam a vida de um deficiente visual, eu sou uma pessoa normal, eu gosto de falar sobre, que nem todo mundo, sobre as coisas que eu gosto, sobre os filmes que eu gosto, sobre os livros, sobre, sei lá, celular, sobre qualquer coisa que seja, música. E essas brincadeiras que eu tava comentando são, eu acho que é a maneira mais fácil que eu tenho de falar para as pessoas, olha, tipo, eu não tô me importando com isso, então é melhor você começar a não se importar também. Na realidade, a Ariadne, de diferente, a gente pode dizer que não tem nada que seja de uma pré-adolescente. Tem todos os conflitos normais dela. Surgiu realmente esse fato, né, na vida dela e na nossa vida também. Mas ela leva uma vida normal, mesmo porque ela foi criada desde pequena a ser totalmente independente dos outros, de fazer as coisas sozinhas, de correr, de se vestir. Ela tem o seu jeito próprio. E ela mesmo adotou esse estilo dela próprio, mas de diferente, nada. Para nós, não. Tem dias que ela gosta de se arrumar e tem dias que você implora e ela não quer. Não quer nem pentear o cabelo. Mas eu acho que é coisa de criança, normal. Diz que quer brincar mais, né? Mas tem dias que eu sou obrigada quase a fazer pé, mão, escova. Eu sempre tive a vontade de andar um pouco mais independente, andar sozinho por aí e tal. Uma das alternativas que existe para os deficientes visuais é você usar a bengala, né? Que é o meio tradicional de você se locomover por aí. O problema é que eu não gostava muito da bengala desde que comecei a andar com ela, e eu achava um pouco... Eu não achava muito seguro, eu não me sentia seguro andando com a bengala. Então eu comecei a buscar onde eu conseguiria um cão-guia. Eu me inscrevi em algumas escolas estrangeiras para conseguir um cão-guia, até que uma dessas escolas abriu uma vaga para estrangeiros e eu fui chamado para treinar durante 26 dias com o treinador e o cachorro e os meus outros colegas. E depois eu voltei pro Brasil com o cachorro. Que quando eu tava chegando no Paulo Freire, tinha assim uma subidinha, sabe? Um buraquinho na rua. Aí eu fui bem rápido e caí sentada dentro daquele buraco. Só que eu fiquei com vergonha, porque tinha pessoas ali, sabe? Aí ninguém me ajudou, me levantei bem rápido, assim, sabe? Como se nada fosse. Entrei, assim, não comentei nem com os professores que havia caído na chegada. Mas foi muito engraçado. Porque agora na cidade de Curitiba tem uns locais que tem o aviso, né? Quando os carros estão andando faz pip, pip, e quando estão parados faz pip, daí você pode, todo mundo atravessa daí. Não precisa ter dó do ceguinho, né? Chega, ajuda, pergunta, né? Não vai chegando e pegando na mão do ceguinho e puxando ele pelas calçadas aí, não. Pelas ruas aí que a gente anda concentrado, ouvindo tudo que está acontecendo dos lados, porque a gente também tem um medo aí de pessoas que de repente venham aí com más intenções e tudo mais, né? Então chega, dá um toque no braço, pergunta se precisa de ajuda, né? Então eu acho isso importante, você se comunicar. Às vezes eu até acabo sendo tanto pela insistência das pessoas, né? Porque não pode ficar em pé, podemos ficar em pé sem nenhum problema, né? Então eu acho que isso também, né, é importante você respeitar a vontade, né? Se eu estou falando que eu não preciso sentar, eu não preciso mesmo. Eu não posso ter feito, minha mãe falou bem assim, né? Que quando eu voltar a enxergar eu posso ter um e tal, né? Daí eu sei me cuidar mais e tal. Só que agora eu não posso por causa que eu posso entrar em algumas coisas que não são boas pra nossa idade e tal, né? Se meter com algumas pessoas que a gente não conhece, adicionar e que nem acontece com algumas crianças que se fazem disso, né? E eles pegam e falam: oi, como que é teu nome?
Daí a pessoa fala, a criança vai falando, porque a criança não sabe quem que é, se é boa a pessoa, se não é. Depois marca o encontro, nunca mais aparece a pessoa, então eu já me cuido, não tenho mais Orkut nem MSN. A causa da nossa deficiência é a retinose pigmentar. Ela é hereditária, como eu falei, o meu avô é cego. Ele já faleceu, ele era cego. Tem uma tia também que é cega, a irmã dele. E nós três. E a gente, apesar da deficiência e apesar do pouco conhecimento dos meus pais, a gente teve uma infância normal. Bem gostoso, assim, a família mora no sítio, né? E eu sempre tive liberdade para tudo, subia em árvore, corria, brincava de toca lá, a gente chama toca, aqui chama pega, né? A gente brincava de pega lá na Paraíba, eu levava uma vida normal, assim, nunca me enxerguei como uma pessoa diferente. Hoje a gente é o que é também, além do esforço dos nossos pais, pelo que o nosso avô foi, né? O nosso avô, ele era um cara muito batalhador, ele administrou uma fazenda sozinho, criou 13, acho que foram 13 filhos que ele criou, todos eles muito bem criados, todos eles trabalham. E na época ele não teve a oportunidade de estudar como a gente tem hoje. E ele comentava muito com os meus pais, quando seus filhos crescerem, não faça a mesma bobagem que os meus pais fizeram comigo. Mesmo que eles tenham que ir para internato, que tenham que ficar longe de vocês, deixem que eles vão. Porque hoje eu não sou gente porque os meus pais me deixaram estudar. Ele é uma referência muito forte na vida da gente e na vida dos nossos pais também, porque é por causa deles que os nossos pais enxergaram a gente como pessoas normais. E o meu avô é uma pessoa muito, muito respeitada assim, na nossa família, tanto pela parte da família dos meus pais, como do meu pai, como da família da minha mãe mesmo, né, que é filha dele. Então, assim, ele conquistou esse respeito pela batalha que ele teve e pelo que ele conseguiu construir, apesar da deficiência visual. A primeira escola que eu frequentei foi o Instituto dos Cegos de Campina Grande. Chamava Instituto dos Cegos do Nordeste. E a gente pegava 3 conduções para ir até o Instituto, né? Meus pais, como não tinham condições, eles levavam a gente lá para o Instituto e iam buscar para passar o fim de semana em casa a cada 15 dias. Era bem difícil porque eles não tinham transporte próprio, né? E eles levavam a gente no carrinho de mão até o primeiro ponto de ônibus. Isso nos dias de chuva. Dia de sol a gente ia normal mesmo, segurava na mão deles e a gente ia. Mas dia de chuva, meu pai juntava os 3 no carrinho de mão e colocava uma lona em cima. E independentemente de qualquer coisa, podia estar chovendo canivete, eles iam levar a gente na escola. Eles sempre tiveram a consciência de que a educação era o que eles podiam dar de melhor para a gente. E eles só têm até a 5ª, acho que no máximo até a 5ª série do ensino fundamental. Para mim, assim, era uma atitude muito bonita deles e muito à frente da capacidade de pessoas que têm esse grau de instrução. Assim, eles enxergavam muito à frente, né? Eles não têm limitações. A gente impõe limitações para eles. Eles podem fazer o que eles querem da vida. A gente é que tenta se proteger e isso, por um certo modo, não é nada bom. Essa liberdade eles têm que ter, eles têm que sentir, eles sabem o ambiente, eles saberem que eles podem. Claro, nós vamos estar sempre ao lado deles, mas nunca na frente deles para dizer, não, aqui não é o caminho. Eles vão ter que decidir, ela vai ter que decidir o que ela vai querer dela, da vida dela. Como a minha esposa falou, não, nós simplesmente vamos apoiar. Se ela vai estar certa ou errada, ela que vai descobrir. Não porque ela tem esse problema, entre aspas, problema, não vamos encarar dessa forma, porque eles não gostam disso. Mas a Ariadne vai, com o tempo, descobrir o que ela quer para a vida dela e nós vamos estar ao lado dela exatamente para apoiar ela. Vai depender de mim, porque talvez eu queira ser professora de artes, professora de informática ou fazer arte plástica. Eu vou ser dependente de mim mesma. E isso é fantástico. A gente vai aprendendo todo dia você aprende alguma coisa diferente com ela. Agora ela está indo para uma outra escola, para uma outra instituição, inclusive, né, para aprender mais sobre isso.
E nós não sabíamos até para onde ela estava hoje. Para nós era muito bom. Descobrimos que tem lugares melhores ainda, com mais crianças, com mais adultos, com o mesmo problema. Entre aspas, problema, vamos frisar bem isso, né? Que a gente diz que é um problema. Mas eles não, eles veem um outro mundo, eles enxergam um mundo que nós não temos como ver. Fiz um intercâmbio durante a faculdade, durante 7 meses, morei na Alemanha. Eu concorri por uma bolsa na Federal do Paraná, e eu passei no concurso dessa bolsa. E eu ganhei uma bolsa. Daí eu fui estudar em Karlsruhe, na Alemanha, e eu fiquei durante 7 meses morando sozinho. Foi uma experiência bem legal, assim, eu gostei. Teve alguns problemas no começo, mas no final, assim, eu acho que quando eu paro e olho para trás, agora eu sinto uma saudade, assim, daquela época. Eu gostei muito. O ambiente era muito legal, assim. Eu e os amigos que eu fiz lá, todos nós morávamos perto da universidade, nós morávamos perto dos lugares que a gente frequentava. Então era assim, era uma ligação pro outro, falava assim, tô passando aí. E o passar aí era uma coisa de 5 minutos, coisa que aqui em Curitiba não acontece. A gente tem que se programar para ver as outras pessoas, assim. Era uma vivência muito informal, assim. A gente saía da aula e topava com os outros no meio da rua e ia jantar junto, ia sempre almoçar junto. Era uma coisa muito legal, assim. A gente sempre estava em grupo, e ajudando um ao outro, e isso era muito legal. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós tinha a própria privacidade, porque a gente tinha o próprio quarto. Paulo Freire é a escola UCB, onde eu estou terminando o ensino médio, aonde eu encontrei muito carinho dos professores. Hoje eu digo assim que eu só tenho a agradecer tudo que os professores fizeram por mim dentro da sala. Estou encontrando apoio até hoje e jamais vou esquecer esses professores por onde eu for. Vou terminar o ensino médio, onde pretendo também me encaminhar para outra cidade, onde farei vários cursos. Eu acho que tem que ter a lei de cotas mesmo, e tem que ter muito mais incentivo para as empresas que proporcionam, né, o trabalho às pessoas com deficiência. Elas teriam que ter muito mais incentivo, né? Quer queira, quer não, ela pode ter alguns gastos a mais, né? Por exemplo, um leitor de tela, né? Um equipamento lá adaptado, por exemplo, num cadeirante, né? Então, acho que realmente o empresário ele tem que ter muito incentivo por parte do governo. Eu acho importante isso, desde que ela dê todas as condições para que essas pessoas com deficiência possam trabalhar, né? Não é só você pegar o deficiente e colocar lá dentro da fábrica ou do escritório, né? E deixar ele lá encostado só para cumprir a lei de cotas. Não, acho que se exige a lei de cotas, mas tem que exigir que as empresas, que os empresários, eles também façam com que esses funcionários trabalhem, né? Também trabalhem. Eu penso fazer uma faculdade teologia espírita ou psicologia. Gosto muito de uma dessas duas, eu vou fazer. Inicialmente eu ia fazer direito. Eu ia fazer direito porque eu já tinha visto outros deficientes visuais fazerem direito e eles terem se dado muito bem na vida. Eu acho que isso, naquela época, eu realmente estava interessado nesse tipo de coisa, mas eu acho que eu estava muito mais interessado pelo conforto que talvez isso fosse me trazer, porque eu já via outras pessoas fazendo isso e dando certo, e eu também acho que estava querendo apostar nessa alternativa. Mas chegou no 3º ano do ensino médio, o último ano, quase vestibular, metade de 2008, eu estava me interessando muito mais por matemática naquela época do que em assuntos da área das humanas. Embora eu gostasse dos dois, assim, acho que eu estava gostando muito mais da área das exatas. Então eu comecei a conversar com o meu professor, ele sugeriu alguns cursos, e eu me identifiquei muito com a ciência da computação, e foi assim que eu escolhi. Essa é a verdade, foi quase um chute. Na verdade, eu acredito que pouquíssima gente com 16, 17 anos consiga escolher assim, o que eu vou fazer pro resto da minha vida. O resto eu acho que o que normalmente acontece é sempre um chute, e a gente espera que seja um chute bem dado. No meu caso eu gostei muito da minha escolha, e eu acabei de me formar em ciências da computação. E hoje, assim, todos nós temos pelo menos o ensino médio completo, né? Tem um irmão que é professor de história, concursado, tem uma irmã que é cantora que mora em Brasília, o meu irmão mora em João Pessoa mesmo. Eu sou cantora e estou concluindo o ensino superior, né, aqui em Curitiba. Então, assim, está todo mundo encaminhado e todo mundo conseguiu uma profissão, conseguiu crescer. Eu sou presidente de uma entidade
entidade de cegos, né, que é a União Paranaense de Cegos. Essa entidade ela foi criada para que a gente tenha um meio, né, de reivindicar como que eu poderia falar, as nossas necessidades, né? Porque o deficiente, a pessoa com deficiência, ela é meio que deixada de lado pelas autoridades, né? Órgãos públicos, políticos, né? Então, o que a gente faz? A gente, através dessa entidade, a gente vai reivindicar os nossos direitos. Eu vim de João Pessoa, eu tinha 23 anos. Eu era casada com um músico, o Ricardo, e nós viemos para cá justamente por causa da música, né? E com o tempo a relação da gente foi desgastando, e a gente começou a perceber que não dava mais. E por causa disso eu fui procurar emprego no mercado formal de trabalho, né? Em outras atividades fora da música, porque a música é muito gostosa, é muito legal, mas é muito sazonal. Você nem sempre tem a garantia de que vai ter aquele dinheiro no final do mês, ou que não tem a garantia de que vai receber algum valor, né? Então eu resolvi trabalhar no mercado formal e primeiro eu trabalhei em um banco e aí em seguida, como eu estava querendo ganhar a minha independência, já que eu estava me separando, o único emprego que surgiu para mim foi no chão de fábrica e eu fui, né, para poder conquistar a minha independência e morar sozinha e ter a minha vida, independente do Ricardo. E aí, por causa dessa empresa, de alguns projetos que eu fiz lá, participei da CIPA, lutava muito assim pela melhoria de qualidade de trabalho das pessoas cegas lá na fábrica. Eu fiz o curso para poder conseguir realizar esse projeto, né? E aí, depois eu saí dessa empresa, voltei para trabalhar no banco. Mas sempre assim, a música me acompanhando sempre. Eu sempre digo assim, que eu estou alguma outra coisa. Eu estou trabalhando na produção industrial, eu estou bancária, mas a minha essência é ser cantora. Logo que eu saí da faculdade, eu tinha duas opções. Uma era tentar montar um negócio e outra era conseguir tentar um emprego numa empresa normal. A verdade é que eu gostaria de ter essas duas experiências, assim, eu acho que as duas seriam muito interessantes. Então eu meio que estou tentando conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou participando de um grupo com mais 3 pessoas para montar um site. Nós estamos programando esse site desde o começo para fazer uma plataforma de e-commerce para vender produtos na internet. Logo que eu terminar esse site, eu pretendo entrar para trabalhar em alguma empresa agora. Estou fazendo e ainda farei mais algumas entrevistas de emprego, porque eu gostaria de trabalhar numa empresa de desenvolvimento de software. Atualmente eu trabalho no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná como técnico em computação. Então, o que eu faço lá? Eu atendo os usuários do tribunal e os de fora também. Desde do início do processo, o andamento e a conclusão dele. Então, tem muitos advogados, né, que entram em contato com a gente. Então, o que acontece? Eu recebo os e-mails, eu faço uma triagem desses e-mails, o que é necessário descartar, eu descarto. O que é necessário responder, eu respondo, né, pro usuário. E o que eu não consegui resolver, eu vou repassar para as outras divisões dentro do nosso departamento, que é dentro do departamento de informática. Né? Então, isso que é o meu dia a dia. Eu era professora de canto, trabalhei muito tempo em Jaguari, depois eu fui acompanhando o padre da paróquia para Cidade de Mata, para ajudar a criar outro coral, incentivar as crianças para cantar. Que os meus caminhos possam ser abertos para essa nova etapa que eu vou começar. Meu avô cego, pai da minha mãe, ele cantava muito bem, aprendeu a tocar violão sozinho.
Então a minha primeira referência musical na infância foi o meu avô. E começou assim. Eu estava em 1983, o Papa João Paulo foi ao Brasil, né? E tocava muito a benção, João de Deus, nosso povo te abraça. E eu, criança, escutava aquela música tocada direto. Um belo dia, meu pai me ouviu cantando, né? Ah, meu Deus, eu tenho uma filha cantora. Eu tinha o quê? 5 anos, no máximo. E eu cantava essa música, meu pai descobriu que eu cantava e começou a divulgar para a família que eu era cantora e que eu sabia cantar a Benção João de Deus, né? E aí a minha família, os meus pais, a família dos meus pais, na época a gente tinha muito pouca condição financeira, né? Quase nada. Como eu falei, até a gente ia até de carro de mão para pegar o primeiro ônibus, né? Porque não tinha carro mesmo. E aí nós tínhamos uma parte da família que tinha um pouco mais de condição financeira e eles volta e meia iam lá no sítio para me ouvir cantar, para ver a família e ao mesmo tempo já aproveitavam para curtir a artista da família, né? E eles gostavam muito de Roberto Carlos. E sempre que eles iam lá me pediam para cantar música, eles me davam um trocado, né? E eu, para ganhar o trocado, sabendo que eles gostavam do Roberto Carlos, aprendi tudo que era música do Roberto. E no Instituto dos Cegos eu fui a primeira criança a cantar num coral de adultos, né? E fazia parte do coral. Depois saí do Instituto dos Cegos de Campina Grande, fui para João Pessoa e lá aprendi a tocar teclado, violão e flauta, né? Aos 15 anos eu entrei numa banda chamada Nova Geração, que era uma banda do Instituto dos Cegos mesmo. E lá eu fui vista por um compositor que participava muito dos festivais locais, lá da Paraíba. E ele me convidou para participar de um CD de forró. Disse, olha, eu quero montar uma banda de forró e quero que você faça parte. E eu participei, o nome da banda é Anjos e Demônios, gravei 4 CDs com essa banda. E o primeiro foi o maior sucesso, né, da banda, foi o primeiro CD. A gente viajava o Nordeste inteiro com esse CD, vendemos muito, era um sucesso assim, inacreditável, né? Vendi bastante, consegui construir muita coisa, comprei apartamento. Foi bem bacana mesmo, assim, foi a minha iniciação. E paralelamente a isso, eu também cantava MPB nos bares de João Pessoa. Depois eu saí da banda, continuei nos bares, nos shoppings e restaurantes lá de João Pessoa e tive uma proposta para vir para cá com o meu ex-marido, né? E a gente veio para cá, até hoje a gente se separou, mas foi uma separação bem tranquila, assim, a gente não teve nenhum problema, a gente continua trabalhando juntos, né? E até hoje eu continuo com a música e a minha grande paixão mesmo é cantar. Você é assim, um sonho pra mim, você é assim. Então, acho que ainda está faltando evoluir um pouquinho mais a cultura, realmente para as pessoas ter mais acessibilidade, né? As peças de teatro, né? Os shows, né? Acho que realmente precisa. E acho que ter mais projetos de incentivo, né? Ter projetos de incentivos para que as pessoas possam aí, mostrar o seu talento, né? Através da música, né? Como ator, como atriz. Então ter alguma maneira de você conseguir mostrar o seu trabalho, porque tem muitos deficientes que estão aí dentro de casa, que tem algum talento, só que como ela não consegue chegar junto às pessoas que podem colocá-la, né, dentro de uma televisão, dentro de uma peça de teatro ou no cinema, então ela está em casa lá. Então acho que está faltando essa comunicação aí, né, entre você achar o talento e colocá-la para poder trabalhar. Eu compus algumas músicas e eu tenho muito fragmento de música. Música completa mesmo são umas 3 no máximo. São 3. E comecei a compor por causa do meu irmão, Luiz Chiari, que é compositor. A Maria Gadu gravou músicas dele também. Ele tem um trabalho já bem consolidado como compositor, né? E aí, por causa dele, eu me estimulei também e comecei a compor.
Mas hoje não é uma prática normal na minha vida, não. Eu sou compositora de vez em quando. Só em algumas situações, assim, que... às vezes que eu me lembro que eu compus foi quando eu estava passando por momentos difíceis, né? Por causa disso também, eu fiz uma música que é mais com um lado mais espiritualista, mais da busca da conquista da gente mesmo, né? De voar e de crescer e ir além dos nossos limites. Uma coisa que eu gosto muito é sair pra comer e conversar. Meus amigos brincam muito, assim, que se eu sair de casa... Eu pareço criança, que se eu sair de casa e não posso comer alguma coisinha, eu falo que sair de casa não vale a pena. E eles ficam me sacaneando com isso. Mas tem um certo fundo de verdade, tem que admitir. O que eu faço também, pratico esportes, o goalball, né? Que foi um esporte criado especificamente para os cegos. Quando que surgiu a ideia do goalball? Após a Segunda Guerra Mundial, teve muitos soldados aí, participantes das guerras, né, que ficaram cegos ou ficaram paraplégicos, tetraplégicos, né? Aqueles que ficaram especificamente somente cegos, então aconteceu isso na Alemanha em 1945, que eles mesmos inventaram um esporte, né? Colocaram lá um guiso na bola, né, para que ela faça barulho, né? Criaram lá uma quadra com as linhas, né, táteis. No caso, ela tem... você pode tocando, você consegue sentir a linha. E aí, assim, foram melhorando e chegou o que ele é hoje, o goalball, né? É um esporte praticado no mundo inteiro, né? É um esporte paralímpico, é um esporte que tem campeonato mundial. Inclusive o Brasil é o primeiro colocado no ranking mundial, goalball, né? O Brasil é vice-campeão paralímpico, é campeão pan-americano, né? E só agora sim a gente está conseguindo ter algum espaço. Por quê? Por causa das Paralimpíadas de 2016, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Tudo bem, querida? Deus te abençoe. Tudo bem? Tô indo agora pra... Oi, tô bem, graças a Deus. Tô indo agora cantar lá no Bento. Quer? Ele tá pertinho aí? Oi, amor, bom dia. Bom dia. Alô, tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tudo certinho, graças a Deus. Como é que tá aí na Paraíba? Tá quente? Aham. Aqui em Curitiba tá uma delícia também. Tô saindo agora pro trabalho. Tá bem legal. O pessoal veio o Gui lá. O Gui foi quem fez a recepção. Vai variar, né? Ele vai ser nosso recepcionista de plantão. Ajudou. Se ele tá dando uma força lá, já tá com ele lá, tá tranquilo. Viu? Daqui a pouco a gente começa. Tô a caminho do Beto agora. Daí qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Beijo, amor. Um dos presentes maiores que eu ganhei depois que eu vim aqui para Curitiba foi a oportunidade de refazer minha vida com outra pessoa, né? Com o Gilberto, que é o meu esposo. E ele, assim, é um cara que tá comigo pro que deve né? Eu conheci num dos lugares mais improváveis, assim, para o meu tipo de vida, que eu não tinha hábito de frequentar barzinho. Eu conheci o Gil no Bar do Alemão, né? E no dia ele virou uns 6 submarinos. Ainda brinco hoje, não sei como é que eu tive coragem de casar com um cara que vira 6 submarinos numa noite, né? Submarino, para quem não sabe, é aquele copão de chopp com uma outra bebida alcoólica dentro. Geralmente é o Steinegg, né? Então, ele virou 6 submarinos na noite, mas ele continua bom e soube muito bem me conquistar no dia, né? E a gente se conheceu lá e a cada dia que passava,
era uma surpresa mais bacana. Ele foi me conquistando pelo jeito que ele é. Ele é um cara de muita atitude, sabe? E eu aprendi com a vida que a gente não deve criar expectativas sobre as pessoas, né? Em relação às pessoas, porque a gente perde o que ela tem para dar para a gente, do que ela realmente é, né? E também a gente acaba se decepcionando por coisas que a gente espera da pessoa e ela não é. Então eu acho que hoje o relacionamento com o Gil é legal porque eu tô com um cara que ele é e não o cara que eu imaginava que ele fosse, né? E dia após dia ele foi me mostrando essa pessoa linda que ele é, um cara muito companheiro, tá aí me apoiando na música sempre. Ele gosta de me ver cantar, gosta, ao contrário de muitos maridos, né, que até impedem que a esposa faça o seu trabalho com música, são muito ciumentos. Ele é um cara que me estimula bastante, que está disposto aí a entrar de cabeça num trabalho musical comigo, fazer um projeto. E um dos projetos da nossa vida era o filho. Então, hoje eu sou uma pessoa assim que gosto muito do que eu faço, me sinto muito bem, sou muito feliz como pai. Estou muito feliz ao lado da Luciene, a minha esposa. Ela é uma pessoa assim maravilhosa, né? Hoje tive uma surpresa muito grande dela, que ela acordei com o interfone tocando hoje de manhã e fui atender. Aí falaram que tinha um presente para mim, né? Falei, nossa, o que será que né? Quem será que está mandando um presente, né? Aí desci lá, peguei o presente e era uma cesta de café da manhã que a Luciene tinha mandado para mim, né? Então fiquei muito feliz. Eu tinha acabado de conhecer minha atual namorada e eu tava indo conhecer as irmãs dela e tal. Eu acho que era a terceira vez que eu tava indo encontrar as irmãs dela. Então as irmãs dela eram todas assim, todas bem cuidadosas assim comigo. Ficava todo mundo assim, tipo, Lucas, você precisa de ajuda e tal. Era aquele clima estranho, né? Eu falei, vamos dar uma quebrada nisso aqui. A gente ficou no aniversário dela, e eu combinei, quem deu essa ideia genial foi minha namorada, eu aprovei na hora. Ela falou assim, no momento que alguém fala assim, vamos assistir um filme, vamos assistir alguma coisa, você faz na hora assim, tá meio chateado e tal, e a gente fica com isso um tempinho até todo mundo ficar bem constrangido, daí a gente revela a parada. Aí eu falei, beleza. Então como que foi mais ou menos? Chegou o cara, ele falou assim, então vamos assistir um vídeo no YouTube, não sei o quê. Daí eu meio que abaixei a cabeça já, coloquei a mão assim, falei, pode ser, vamos assistir e tal, mas eu não vou poder, mas tudo bem, vamos assistir com vocês. Daí minha namorada já me abraçou, assim, calma, não tem problema, não sei o quê. E daí, todo mundo, assim, começou a ficar, assim, constrangido, ninguém falava mais nada, assim. Ele ficou assim, como que você pode fazer isso? E daí ficou tudo um minuto, assim, o pessoal ficou tentando trocar de assunto, ninguém conseguia trocar de assunto, até que uma hora eu não aguentei mais, comecei a dar risada junto com a minha namorada e tal. Daí eu cheguei pro cara, assim, dei a mão pra ele e falei, cara, não tem problema nenhum, assim, porque esse é um dos erros, assim, às vezes as pessoas vão conversar comigo e falam assim, você viu tal? Aí a pessoa já assim, você ouviu? Eu odeio quando fazem isso, sabe, porque é uma coisa muito, muito boba de se falar. O ver, nesse sentido, dá só uma conotação semântica da coisa, assim, você tá dizendo que você viu, que você absorveu, sabe? Não precisa ser o sentido literal dessa coisa. Então a gente já fez essa brincadeira de cara, e daí o pessoal do resto da noite só ficou sacaneando o cara, dando risada, foi muito legal. Pra mim eu acho bom, né, por enquanto, porque eu sou muito nova e tal, né, pra algum relacionamento sério, né. O amor é como a matemática. A saudade vai ser multiplicada. As tristezas talvez serão divididas. E os encontros vão ser somados. Também acredito que a distância vai ser diminuída, mas o amor vai permanecer. E está ensinando muita gente. Ao invés da gente ensinar ela está ensinando a gente a viver, a enxergar a vida, não com esses olhos, mas de uma outra forma. Ela é fantástica. Eu não componho muito, mas essa é uma das raras.